Então, falando em telemedicina, quando é que você começou, né, a fazer telemedicina ou se interessou em fazer telemedicina? Como é que deu isso na sua Então, rotina? a Covid foi o grande start, né? Eu acho que foi para todo mundo. Quando começou a Covid, eu fazia um ambulatório de cardiologia no Hospital do Servidor. Eu trabalhava como cardiologista no grupo de hipertensão e a gente chegou a pegar os telefones das pessoas, nem pensava em telemedicina assim, né? Simplesmente para ligar. Então, o Conselho Federal de Medicina colocou a plataforma, orientou sobre fazer o certificado digital, a gente foi atrás, e as coisas foram acontecendo. Na sequência, eu tive a oportunidade de participar de uma comissão de ajuda humanitária, um grupo se reuniu para ajudar pessoas que não tinham acesso ao hospital, a médico, por conta de Covid. Então, era um grupo de saúde muito diversificado, várias pessoas da área de saúde, e a enfermagem fazia tipo uma triagem, né? Essas pessoas chegavam até eles faziam um tipo de triagem e, na sequência, os médicos iam pegando. Então, a gente atendeu pessoas do Brasil inteiro, aí de Santa Catarina, eu atendi pessoas do Rio Grande do Sul, do Maranhão, de Manaus, já com essa questão, usando a plataforma que esse grupo planejou, e foi aí que começou. Então, aí a gente começa a trazer para o consultório, as pessoas começam a perguntar no Zap as perguntas sobre Covid, e a gente vai respondendo, né? Porque o Covid não é é tema médico, né? Não é da Uhum. especialidade, não existe uma especialidade, é medicina. Então, Sim. a gente começou a falar, daqui a pouco o pessoal queria fazer a consulta, a gente colocava, não tinha condição de se encontrar mesmo presencialmente, então muitas foram as consultas por telemedicina, assim, usando a plataforma, e algumas vezes era um pouco, eu posso dizer que no começo era um pouco amador, né? A gente não tinha tanta informação, a gente foi aprendendo na medida que foi usando. E, como se diz, agora eu travei, mas eu Como esqueci. se diz, não, como se diz, vai ajustando com a violão voo. Exato, a gente vai se organizando, e eu fui me interessando porque foi um grande acréscimo, eu acho que foi um acréscimo. E quando ficou definido que a gente poderia, de fato, manter esse atendimento, melhor ainda, né? Porque não é incomum as pessoas quererem e a gente está longe. Então, hoje eu ainda tenho alguns pacientes que são de fora, nem todos os do tempo da Covid, mas às vezes um amigo está morando fora ou alguém que já foi consultado indica outra pessoa e acaba que a gente atende gente de alguns lugares aí do Brasil. E naquele momento você falou que foi uma coisa que vocês foram se adaptando e foi um pouco amador no início, né? Quais foram os desafios enfrentados para implementar a telemedicina na sua prática diária, na sua prática clínica? É, a gente começou com o susto da Covid, como eu disse, né? Então, examinar um doente com Covid, a gente só tinha o oxímetro, tinha um tensiômetro, se a pessoa dispunha de algum, e a gente observava o jeito da pessoa, se estava pálida, se tinha algum sinal externo de que estava com dispneia, tiragem, né? Alguma coisa desse tipo. E mais o que a pessoa referia tinha muito subjetivo, e o objetivo era a observação, como a gente faz como médico no leito do paciente, mas a gente nem tinha como examinar, né? Porque não tinha como trazer, mesmo que fosse aqui de Recife, não podia levar para o consultório. Então, daí para frente, para a cardiologia, foi mais ou menos o mesmo passo. A gente sente dificuldade, a gente sente a falta de auscultar o paciente, isso é verdade. O eletro também é importante, a gente não tem muitas vezes como fazer. A gente sabe que hoje existem aparelhos que fazem o eletro, mas nem todo mundo alcança esse tipo de tecnologia. Então, hoje a gente faz uma coisa mista. Dentro da cardiologia, a gente às vezes faz um primeiro atendimento online, e na sequência a gente combina que a pessoa vá ao consultório para fazer. A gente já pede alguns exames para adiantar, e a pessoa vai ao consultório para fazer o eletro, a gente auscultar, fazer o exame físico com mais calma. Mas no começo era assim mesmo, né? Até que a gente foi se organizando para isso. Antes a gente dava muito palpite no Zap, que é normal. A gente está se disciplinando, se organizando para transformar essas consultas em, de fato, uma consulta verdadeira. Esse é um aspecto. O outro é justamente isso, a questão de buscar, de melhorar o perfil da gente na internet,
também comento mais. Eu não comentava muito, eu sou meio reservada. Então, agora eu estou, assim, saindo da minha zona de conforto para comentar mais. E isso traz pessoas comentam, as pessoas te seguem, daqui a pouco as pessoas estão na consulta. Eu já tinha uma determinada plataforma antes da pandemia, nunca imaginei que ia usá-la para telemedicina, né? Uhum. E ela me ajudou na questão do Google, então, e agora é que eu vejo a importância. Então, eu tenho pacientes que chegam para mim porque viram meu nome lá, né? Então, eu sei que é importante, então a gente tem que ir buscando essas coisas. Então, estou melhorando nesse aspecto e isso está trazendo resultados. Os resultados são positivos. Legal. E no caso, você também tem um consultório presencial, né? Sim, eu gosto do híbrido, né? Eu gosto de ter a oportunidade. Eu gosto de examinar o paciente, gosto da interação pessoal com o paciente. E a gente pode fazer as duas coisas com telemedicina. Claro que aquele mais distante não, mas aquele que está ao nosso lado, que mora na nossa região, a gente tem essa oportunidade e eles gostam, em especial os muito idosos. Quando tem o idoso não é muito fã de mexer com a tecnologia, mas quando ele tem uma família que é participativa, a gente consegue organizar um horário que um filho possa estar presente, que um sobrinho, alguém que mexa, e a gente faz aquela consulta e eles ficam bem satisfeitos de ver a gente no horário, no conforto de casa, sem ter que deslocar, né? Para eles é muito legal. Quem tiver interessado em fazer telemedicina, vá atrás. Tem espaço para todo mundo, né? Eu descobri no curso coisas que eu não sabia, assim. Eu sei que eu posso atender no país todo, mas certas coisas sobre você ter um endereço virtual em outras cidades e as pessoas daquela cidade saber que você pode ajudar, são coisas que eu aprendi com o curso. Então, vale muito a pena.